Tudo bem por aqui? Uma das motivações pelas quais eu decidi fazer esse vídeo é porque quando eu cheguei ao Brasil, eu percebi que um dos problemas mais grandes, um dos problemas maiores aqui em quanto a as pregações com respeito ao dinheiro é que não se tem doutrinas bíblicas. Se você não sabia, deixa-me eu lhe contar. Fora do Brasil, tipo Centro-América, Norte-América e também lá na Europa, aqui, lamentavelmente, o Brasil é reconhecido a nível mundial como um dos lugares onde a teologia da prosperidade é mais conhecida. Quando tu falas em outros lugares sobre as coisas que fazem aqui as igrejas, é algo muito triste e ao mesmo tempo surpreendente, porque possivelmente pessoas já estão acostumadas a esse tipo de pregações, de interpretação da Bíblia, justamente porque passam muito tempo escutando a esse tipo de mestres espirituais ou pastores. Então, minha motivação é falar claramente quais são as doutrinas bíblicas, quais são as erradas, o que esses pastores pregam e quais são os pastores que para nós são conhecidos como pastores que têm uma teologia da prosperidade, a qual não é bíblica. Para começar, temos que enxergar algumas coisas, como por exemplo que Deus é dono de tudo. E como Deus é dono de tudo, Ele capacita pessoas para poder administrar o que é seu. Eu vou ir por muitos versos para poder dar a vocês uma cobertura muito grande, para que vocês possam ter uma noção muito grande sobre a teologia de Deus com respeito às finanças, tá? Então eu tenho aqui uma guia e vou procurar passar de forma clara com cada um dos versos. Primeiro que Deus nos dá a bênção para poder levar sustento a nossas famílias, ajudar a outras pessoas, aos necessitados e também, claro, para despertar nele o agradecimento de nossa parte por tudo o que ele dá para nós. Então, indo para um dos versos em Mateus 6, 19 e 21, nós podemos ver que Jesus pergunta: qual é o Senhor de vocês? Se as riquezas ou o Deus de Israel? O Deus que fez todas as coisas. Então, não é que aí Deus ou Jesus proíbe acumular dinheiro ou riquezas. No verso 19 diz: o problema está em que você bote sua confiança nisso. Ele não proíbe trabalhar ou se esforçar. O problema está em que colocamos nossa confiança nisso. Com outro contraste, por exemplo, a Bíblia sempre fala de os olhos bons, que são como a janela do alma, e também como os olhos maus. A que faz referência isso? Um olho bom é aquele que se dirige em uma só direção e que tem claro o alvo, o norte. Um olho mau é aquele que está sempre olhando em duas direções. Então, não tem as coisas claras justamente porque está olhando para Deus, mas ao mesmo tempo está sempre olhando e confiando nas riquezas. A isso se refere esse verso. Então, um terceiro contraste seria quando Jesus disse que é impossível servir a dois senhores. Não se pode servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Tenho outro verso aqui el cual dice que nosotros no debemos nos deixar levar pela ansiedade, mas devemos viver pela fé. Se deixar levar pela ansiedade significa que você está não confiando em Deus. Em Mateus 6:25 diz: não vivam ansiosos pelo dia de amanhã, porque cada dia diz que vai ter seu próprio afã. Então, aí faz uma comparação do verso 26. Olhem para os céus, disse, olhem para as aves e olhem para os lírios. Por que compara com as aves? Porque ele diz: olha para as aves, eu lhes dou o seu mantimento, eu lhes dou sua comida.
Olha para os lírios, eu lhes dou o seu vestimento. No verso 30, Jesus qualifica a ansiedade como uma falta de fé. Existem algumas proibições também na Bíblia, como por exemplo ficar inquietos, revela uma falta de fé, e é isso que Deus nos chama a nós para não, para evitar, para não ficar desse jeito, inquietos pelas questões materiais. O outro é que não é que Deus nos proíbe não nos preocupar, porque certamente todos temos preocupações, muitas vezes na vida, sobre onde vai estudar meus filhos, o que vai comer meus filhos, o mês seguinte estou sem trabalhar. Deus não acha isso como errado. Para Deus o que está errado é que sua preocupação seja tão grande, sua ansiedade seja tão grande, que perca sua confiança nele. Então, não é bom estar muito ansiosos. Aqui vem um ponto interessante. Existe a parábola do irmão ganancioso, que quando Jesus estava pregando, ele vai e lhe diz: Senhor, por favor, vai e fala com meu irmão para que reparta nossos bens. Ordena, diz, a herança que seu pai lhe deu para eles, ordena que ele reparta. E Jesus lhe disse, né? Quem me colocou a mim como juiz entre os homens, entre vocês? Não é que Jesus está como que fugindo desse ponto. O que Jesus viu muito bem, identificou rapidamente nesse homem, em sua avareza. E é por isso que ele lhe diz, eu não estou aqui para criar brigas ou para tratar de arrumar esse tipo de coisas. Não são a prioridade do meu ministério. É isso que realmente Jesus queria dizer. Em 1 Timóteo 6, 9 e 10, Paulo explica que o amor ao dinheiro é o problema. E em Lucas 12, 16 e 21, temos outra parábola muito interessante sobre o rico nécio, o rico tolo. O que acontece com este homem? Quando você, se você lembra, tinha uma pessoa que trabalhou muito e por cima disso, ela se projetou, fez aí alguns armazéns onde segurar seus grãos, sua comida, e ficou como que complacido e, agora eu já trabalhei muito, me preocupei pelo futuro, agora eu posso descansar. Aqui devemos ter bastante noção. O problema deste homem não era a desonestidade, porque ele certamente se esforçou muito para obter tudo isso. O problema deste homem não era planejar para o futuro. Isso é uma virtude, isso é algo bom. O problema deste homem, vou descrevê-lo em 3 atitudes. A primeira atitude errada deste homem é que ele só pensava nele. Não pensava em nada que seja outra coisa, senão ele. Não pensava além de si mesmo. Esse era o primeiro problema do homem. O segundo problema do homem é que ele não pensava em Deus. Não, você não identifica na parábola que ele arrume um tempo para poder ir ao templo a orar. Ele não se dedicava nas coisas de Deus. Não há uma evidência na parábola de que esse homem estava com a visão nas coisas de Deus. Uma terceira atitude errada que podemos nós notar nessa parábola é que seus planos não passavam desta vida. E é isso onde está o ênfase, geralmente, nos ensinamentos de Jesus. Este homem tinha sua confiança só nesta vida. E ele pensava em os anos que ainda lhe quedavam, que ele ainda podia viver, mas só nesta vida. Ele não estava se projetando para a vida depois da morte. Não haviam planos para sua vida futura. Ele pensava que ia viver para sempre. A última frase é muito forte, verdade? Porque Deus lhe diz nécio, negligente, insensato, tolo. Hoje mesmo eu vou cobrar, eu vou pedir na tua alma. E tudo aquilo que você juntou, para quem vai ficar? É bastante forte. Gastar nesta vida nossas forças, nossa energia, todo o nosso tempo ao ponto de esquecer de Deus.
Esse é o grande problema. A melhor forma de fugir da avareza é contribuir, é ajudar os outros, é aliviar um pouquinho o sofrimento daqueles que mais precisam. Foi Paulo quem aconselhou aos ricos de seu tempo que repartam, que ajudem os outros. Isso está em 1 Timóteo 6, 18 e 19. Quando você é consciente que vamos rendir contas algum dia perante Deus, então você vai procurar ter algum bom veredito esse dia. Um ponto que gostaria de falar aqui é sobre a teologia da prosperidade. E isso é algo muito importante, porque isso aqui é o que está decepcionando a muitas pessoas. Deixe-me lhe dizer que certamente existe um conflito, porque quando você assiste essas igrejas, esses pastores falam da Bíblia e conhecem muito bem a Bíblia e falam de Cristo. Seu problema não está em que eles não conheçam as verdades bíblicas, não preguem a Jesus. Seu problema está em algumas doutrinas, precisamente, que falam sobre o dinheiro. Esse movimento neopentecostal que quer trazer um ênfase nas finanças para poder engajar pessoas, começou no ano 80. E aqui no Brasil, tem alguns representantes fortes como Edir Macedo, da Igreja Universal, e Valdemiro Santiago, da Igreja Mundial. Quando você escuta suas pregações, são bastante bíblicas e eles até estudam verso a verso. Mas outra vez, meu amigo, você tem que ter perspicácia para perceber que o problema está em as doutrinas, não de salvação, possivelmente, mas sim de como viver a vida cristã, enquanto às finanças, precisamente. Então, eles têm coisas certas, eu vou dividir aqui entre coisas certas e coisas erradas que eles falam, para que você tenha uma diferença aí bem clara, tá? As coisas certas que eles falam. Deus tem prazer em beneficiar seus filhos com bênçãos materiais. Isso é verdade, em Mateus 7,11 diz que Deus tem prazer em nos abençoar. Outra coisa certa que eles falam é que está correto pedir bênçãos materiais, especificamente. Em 3 de João, verso 2, no Pai Nosso também você na oração, no Pai Nosso, você pode ver que aí diz, Pai Nosso, dá para nós este alimento, sustento. Mas olha só, aqui vem os erros. Eles, no primeiro lugar, eu tenho aqui uns 7, 8 pontos. No primeiro lugar, eles omitem que a bênção de Deus é graça. Não é uma coisa que nós merecemos ou um direito que nós temos. Segundo ponto, Deus mandou a Moisés dizer que não pela sua força, em Deuteronômio 17, 18, não era porque ele quer, pela sua força, que ele fazia coisas, abençoava Moisés. Além disso, Deus tinha direito de não abençoá-lo. Em Deuteronômio 3:23, vemos que Deus nega a Moisés entrar na terra prometida. Então, nem sempre, meu amigo, é porque nós pedimos uma coisa para Deus que Ele vai responder positivamente. Deus responde em seu tempo, quando Ele considera, e muitas vezes Ele diz que não. Então, em 2 Coríntios 12, 7 e 9, podemos ver que Paulo também pediu para Deus tirar o espinho, aquela aflição de sua carne. E o que nós vemos? Deus também não lhe concedeu isso. Ele não tirou aquele espinho da sua carne. Então, dizer ou pregar que é falta de fé, que Deus responda negativamente às suas orações, não é bíblico, meu amigo. Grandes homens da Bíblia, com muita fé, possivelmente maior que a nossa em muitos casos, pediram para Deus. Mas uma coisa que não se prega é que Deus é soberano e que Ele muitas vezes não responde ou diz que não. Fazer campanhas para ou chorar ou gritar, dizimar, achando que isso vai
fazer com que Deus abençoe as pessoas, essa dica, na verdade, não é muito bíblica. Outra mais aqui é o círculo dos pentecostais, onde mais se prega este tipo de teologia, a teologia da prosperidade. Geralmente, os círculos conservadores não têm este tipo de ideias sobre o que Deus quer para nós nas finanças. Então, hoje as igrejas não têm esse título, por todas as igrejas que eu visitei aqui em Rio Grande do Sul. As igrejas não têm esse título na placa Igreja Pentecostal, mas muitas delas são pentecostais. Por quê? Porque pregam teologia da prosperidade. Muitas delas geralmente são as que falam em línguas e têm isso de revelação e declarar. Todo o tempo estão declarando, né, e ordenando a Deus que Ele faça coisas em sua vida. Então, não tem que dizer aí neopentecostal, mas pelo tipo de culto, de liturgia e de pregação que eles têm. Certamente são pentecostais. Aqui onde eu me encontro, em Viamão, as igrejas pentecostais são encontros de fé, as neopentecostais são todas as Brasa Church, todas as church são neopentecostais, todas as bola de neve, meus amigos, eu denuncio e falo fortemente em contra destas igrejas, porque certamente, outra vez, eu quero que você entenda, não é que tudo o que eles fazem está errado, não é que tudo o que eles pregam está errado, você tem que ter uma profundidade, você tem que ter uma noção maior. Algumas das coisas que eles falam são bíblicas e falam de Cristo e conhecem muito bem a Bíblia. O que nós devemos ter noção é quando eles, justamente por ser pentecostais, têm essa tendência a puxar para esse lado sobre as bênçãos de Deus, sobre o que Deus pode fazer em quanto a não só as finanças, mas também cura e milagres e todas essas coisas. O que nós devemos procurar é contrastar, comparar na Bíblia se o que eles falam é certo. Temos muitas experiências de homens de Deus que nem sempre, meu amigo, foram suas orações respondidas. Para continuar, e estou chegando na parte final, o dízimo não é um condicional para que você possa ser abençoado. O dízimo bíblico não é moeda de troca. Ninguém tem a obrigação de dizimar, mas também Deus não tem a obrigação de dar, de pagar de volta para você, se seu coração está achando que é assim. Todo sofrimento nas igrejas neopentecostais, eles dizem é por demônios, é porque deixam, muitas vezes eles, que o diabo entre e controle aí suas finanças. Mas isso também não é bíblico, porque a Bíblia muitas vezes fala da responsabilidade do homem, e muitas vezes pela nossa negligência que não somos bom-sucedidos muitas vezes em quanto a nossas finanças. Nem tudo é sempre responsabilidade do diabo. Fé não é determinar exatamente o que Deus tem que fazer em nossa vida. Fé é confiar em que o que Deus vai fazer conosco vai ser o melhor. Então, não devemos subir e pensar que porque não tenho riqueza é uma maldição também. Não é assim. A verdade é que é Deus quem determina quais de seus filhos vai abençoar e qual, por mais que se esforcem, muitas vezes ele vai manter aí em uma solvência. Não que vai passar pobreza, mas muitas vezes vai ficar aí a um nível no qual Deus quer. Meu amigo, eu quero ser muito claro com você. Estou chegando aqui na parte final, vou encerrar já. Não é errado buscar a Deus por bênção material, porque a Bíblia nos motiva muitas vezes a isso. O errado é fazer de isso uma prioridade. Você pode ver o verso aí em Deuteronômio 28, del 1 al 14. Não somos também uma nação teocrática, como era o povo de Israel no Antigo Testamento. Nós dependemos de autoridades muitas vezes que são corruptas. Hoje estamos sujeitos a isso, porque Deus também nos manda.
Então, o foco de Deus agora, neste tempo, não é como era no Antigo Testamento. O foco de Deus hoje é a bênção espiritual como prioridade. Não estou dizendo que por isso Ele vai deixar passar fome a você. Eu quero que você entenda isso aqui para terminar. Se você não enxerga, não compreende que Deus é soberano, e soberano significa que Ele mexe com toda a sua criação, com todos os homens, acreditem ou não nele. Se você não entende a profundidade de que Deus faz as coisas com sua vontade, você vai se travar, vai se frustrar na vida. Porque o tempo de Deus e a vontade de Deus, a Bíblia diz que não é a mesma que nós muitas vezes pensamos. Provérbios 22 diz que o rico e o pobre se encontram um dia, e o que ambos têm em comum? Que tanto a um e ao outro, Deus os fez. Olha só nessa palavra, Deus os fez. É Deus quem faz, meu amigo, ao rico. Não é que por seu talento e seu esforço. Muitas vezes, pessoas de classe média ou pobres são mais esforçados que esses ricos. Porque você não percebe isso em nosso andar nesta vida. Podemos perceber isso. Pessoas que muitas vezes não são muito esforçadas têm muito sucesso. E pessoas que às vezes não se esforçam muito estão sempre aí. Claro, não pobres, mas sempre aí, lutando, né? Então, o último verso hoje, Eclesiastes 11:6, diz que nós devemos semear nossa semente aqui e aí e por lá. E devemos procurar semear de manhã e de tarde, diz. Não repouses a mão, porque não sabemos qual prosperará, se esta ou aquela, ou se ambas possivelmente. O que Deus nos motiva então? A nós poder ser constantes no trabalho, esforçados no trabalho. A vida econômica das pessoas é uma questão muito mutável, e sempre é Deus quem faz coisas em nossa vida, e se Ele às vezes nos dá, é para abençoar também a outros, para não só pensar em nós, mas sobretudo, meu amigo, para que podamos, algum dia vamos rendir contas, e nesse dia vamos ter que falar de o que nós fizemos com tudo aquilo que Deus nos deu, seja muito ou seja pouco. Espero que este vídeo seja uma bênção para a sua vida e espero poder trazer mais profundidade na outra oportunidade.